E aí, fã de futebol, tudo bem com você? Tá se cuidando? Espero que sim. Estamos começando esse podcast de segunda-feira, né? Dia 28 de junho de 2021, já quase julho. Estamos aqui, podcast 57, vai falar muito da Eurocopa que tá bombando. Que Eurocopa, hein, pessoal? A gente vai falar muito disso. O jogo do Vasco pela Série B. Vamos falar também de futebol alternativo com as fases preliminares da Champions. E bora começar já avisando para você que se esse podcast não sair hoje, segunda-feira, sai amanhã logo cedo, tá, pessoal? Amanhã, terça-feira, porque a gente tem que editar ainda, botar algumas imagens para ficar bem legal para vocês. Vamos começar falando de Eurocopa, jogos de sábado. Tivemos show de Kasper Dolberg, que marcou 2 gols no estádio na Amsterdã Arena, onde ele já teve passagem pelo clube que joga nessa arena, o Ajax. Atualmente no início, a Dinamarca goleou o país de Gales por 4-0 e se classificou para as oitavas de final da Eurocopa. Teve ainda um gol do Maele, da Atalanta, e o gol do Bright White, do Barcelona, no finalzinho. O Dolberg deu show, ele que é muito novo ainda, muito jovem, tem apenas 23 anos, vai completar 24 anos agora em abril, jogou no Ajax, tá no início da França, e a Dinamarca jogando muito bem, é para chamar de Dinamáquina, que superou muito o susto do Eriksen. Aquela primeira rodada perdeu, né? A gente ainda levou, porque realmente era é uma coisa inesperada, né, acontecer, um mal súbito, mas no jogo contra a Bélgica já melhorou muito, né? A gente vai falar da Bélgica aqui nesse podcast também, mas já melhorou muito, pressionou. O jogo contra a Rússia nem se fala, que era um jogo também muito tranquilo. A Rússia que não é uma grande seleção. Dinamarca então ganhou 4-1 e fez um grande jogo, um 4-0. Que goleada, pessoal, que goleada. O país de Gales que até começou bem, mas não aguentou. Dinamarca era favorita e enfrenta a República Tcheca nas quartas de final. Já um jogo muito equilibrado, pessoal. Foi Itália e Áustria que empataram em 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, deu a Azurra, segurou os austríacos, venceu por 2-1, com gols de 2 jogadores que atuam no futebol italiano, Chiesa, né, que joga na Juventus, e o Pessina, que joga na Atalanta. Na Áustria teve gol do Arnautovic, que acertou com o Bolonha hoje. Tá, pessoal? Então, podemos dizer que o que está acontecendo nos jogos mesmo, né? Que tem adversários aí, por exemplo, a Itália era a favorita. Mas a Itália ser favorita não quer dizer que a Áustria não tinha chances. Pelo contrário, tinha, porque tem bons jogadores. É o caso do Alaba, que joga no Bayern, do Sabitzer, do Lainer, do próprio Arnautovic, que é bom jogador. A Áustria tem bons jogadores. É o Will Sanker, zagueiro do Eintracht Frankfurt. A Áustria tem bons jogadores. E até marcou um gol no tempo normal, né? A gente falou da live lá no blog do Instagram. A Itália marcou um gol no tempo normal, foi anulado. A Itália não, a Áustria marcou um gol no tempo normal que foi anulado. Mas estava jogando bem, né? Não respeitou em momento nenhum a Itália. Reconheceu que podia e desde o início do jogo foi lá, massacrou a Itália. É um bom posicionamento tático do Franco Foda. Agora, se você também vê a Itália do Mancini, tá jogando muito bem, mais favorita, mais tradicional, agora que futebol apresentado pela Áustria. Bom, vamos falar de Bélgica e Portugal, que esse foi mais um jogo que o pessoal não vai mais gostar da Bélgica. Ninguém mais vai torcer para a Bélgica aqui no Brasil, né? A seleção que nos eliminou na Copa do Mundo de 2018, 2-1. Com o golaço do Thorgan Hazard, irmão do Hazard, jogador do Borussia Dortmund, a Bélgica segurou Portugal, venceu por 1-0 no La Cartuja em Sevilha, eliminou o atual campeão e avançou para as quartas de final da Euro, onde fará um clássico, terá a forte Itália como adversária, duas seleções que se enfrentaram na fase de grupos em 2016, 2-0 Itália. O que eu posso dizer desse jogo? Eu acho que ocorreu um problema desde o início, né? Pode-se dizer que é um problema que impactou muito, né? E que a história hoje era diferente. Se Portugal, né,
Acho que a Bélgica é uma seleção boa, sim. Tem bons jogadores no elenco. Grandes jogadores, craques. Né, craques. Mas é uma seleção que, quando o nível de dificuldade do adversário aumenta, você percebe que tem mais dificuldade para ganhar. E um fator, né, que influencia a Bélgica a ganhar é o fato dos adversários respeitarem muito. Né? E Portugal respeitou muito a Bélgica. A Bélgica só deu 6 chutes pro gol. 6 chutes. Um na direção do gol, que foi o gol. Portugal deu 23. 4, né, na direção do gol. Um na trave do Rafael Guerreiro, aos 83. Mas Portugal respeitou demais a Bélgica. E isso interferiu. Né, interferiu muito no jogo. Porque se não tivesse respeitado, né, soubesse que era um jogo que dava... Porque a Bélgica eliminou o Brasil do mesmo jeito. O Brasil respeitou a Bélgica e deu no que deu. Basta ver que o jogo dominou. E a Bélgica com o gol que fez... se segurou atrás. Porque sabia que Portugal era mais forte. Agora, eu acreditei, né? Realmente... como eu posso dizer... uma seleção boa, né, a Bélgica, mas eu acreditei que Portugal fosse melhorar. E o que interferiu muito foi esse fator de ter respeitado muito a Bélgica e não ter visto que tinha muitas condições para ganhar, né? Jogava bem, ganhava, e como eu digo, o nível do adversário, se o nível do adversário aumenta, a Bélgica já leva mais dificuldade. Basta ver que não... teve o jogo contra a Rússia na primeira rodada, venceu com tranquilidade por ser um adversário de um nível mais baixo. Agora na segunda rodada, jogando em Parken, né, estádio da Dinamarca, pegou a Dinamarca, que é uma seleção que aumenta o nível, é muito melhor do que a Rússia, né, a qualidade técnica, o futebol apresentado, os jogadores, e teve dificuldade, levou pressão da Bélgica. E levou muita pressão de Portugal, mas diferente da Finlândia também, que é outro adversário inferior aos dois fortes que a Bélgica enfrentou nesse momento. Né? Então, nós vamos agora falar que, jogando bem, a República Tcheca surpreendeu, bateu a favorita Holanda por 2-0 em Budapeste e enfrentará a Dinamarca nas quartas de final. O que acontece nesse jogo foi que a República Tcheca, visto que a Áustria conseguiu jogar bem contra a Itália, se inspirou na Áustria, né? E tinha condição de... entrou do mesmo jeito que a Áustria. A Holanda então se perdeu com a expulsão do De Ligt, né? Acabou o jogo quando o De Ligt foi expulso. Depois só deu República Tcheca, né? Teve o gol até do Patrick Schick. E a República Tcheca soube que dava para ela, né? Soube, porque é uma grande seleção. Uma seleção que joga muito bem, né? Tem jogadores do primeiro escalão, que jogam na Premier League. É o caso do Souček e do Koufal, que jogam uma dupla do West Ham. O Patrick Schick, que já passou pela Roma, pelo RB Leipzig. E mais jogadores, né? O Vatlik, goleiro do Sevilha, agarra muito bem. E a República Tcheca hoje é uma seleção que surpreendeu, né? Porque a Holanda era a favorita. Mas isso é igual o jogo da Áustria, não quer dizer que a República Tcheca não tinha suas chances. Teve e aproveitou, tanto que se classificou. E agora tem a Dinamarca nas quartas de final, que aliás é um jogo muito interessante. Vamos agora falar da fase preliminar da UEFA Champions League 2021-2022. Já começou a Champions da próxima temporada. O Pristina de Kosovo, time da capital, está apenas na sua primeira participação, mas já venceu o Interclube de Escales de Andorra por 2-0 e avançou à primeira pré. Terá a missão complicadíssima frente ao Ferencváros da Hungria, um tradicional clube, que disputou a fase de grupos na temporada passada. Já o time de Andorra segue para a UEFA Conference League, onde espera quem cair do confronto entre Teutadurres e Xerifes, jogo que é da Champions League. Quem cai nessa fase agora da Champions League vai direto para a UEFA Conference League. Vamos falar de Copa América, já a gente vai voltar a falar de Eurocopa, porque o Brasil poupou titulares.
só empatou com o Equador em 1-1 no Pedro Ludovico, perdeu 100% na Copa América. Já a seleção equatoriana contou com a derrota da Venezuela por 1-0 para o Peru para se classificar às quartas de final do torneio. Voltando a falar de Eurocopa, um jogo de 8 gols, aliás, que grande jogo. A Espanha abriu 3-1 contra a Croácia, que reagiu e empatou para 3-3, né, com gols no fim, gol do Orsic e do Pasalic da Atalanta. Bom, então forçou a prorrogação a Croácia, mas não aguentou a seleção espanhola, que venceu por 5-3 e vai para as quartas de final da Eurocopa. Teve gol contra ali do Unai Simon com o Pedro, né, pessoal? Que lance bizarro foi aquele? Além de Espanha e Croácia terem um retrospecto aí mais favorável à Croácia nos últimos 3 jogos, né? Euro 2016, fase de grupos, vitória da Croácia, 2-1. Depois, 11 de setembro de 2018, primeira edição de Nations League, tivemos a Espanha metendo uma goleada de 6-0 para cima da Croácia e depois a Croácia venceu. Então tá aí, Espanha e Suíça, já a gente vai falar desse jogão, hein? Vamos agora então falar de Vasco da Gama, porque no dia marcado pelas homenagens à causa LGBTQIA+, o Vasco da Gama venceu o Brusque na base da garra e subiu na tabela. O Cano fez um gol, aliás, um gesto que está repercutindo no mundo inteiro. O Cano fez o gol e ergueu a bandeira LGBT. Então o Vasco também entrou em campo com a camisa personalizada, um time que no século XX foi pioneiro na luta contra o racismo e no século XXI é um time, então, pioneiro na luta contra a homofobia e contra a transfobia. Parabéns ao Vasco da Gama. Vamos falar do jogo que marcou o dia de hoje pelas oitavas de final da Eurocopa. Au revoir para campeão mundial. Um jogo emocionante, surpreendente, Suíça e França fazem jogão com 3-3 no tempo normal e a Lanat vencendo nos pênaltis. Reportagem já vai estar lá daqui a pouquinho no Instagram do Clube das Camisas. Podemos dizer que foi o melhor jogo da Suíça, uma classificação histórica. A partida começou com a seleção suíça vencendo por 1-0 e tudo parecia bem até os 55 minutos, onde teve a chance de ampliar de pênalti. Mas Ricardo Rodrigues perdeu e logo depois Benzema 2 vezes, aos 57 minutos e aos 59, empatou e virou para a França. 75 de jogo, o Pogba faz um golaço. O Pogba que joga muito na seleção, nos clubes não é tão assim, né? Bom, golaço, né? O que fez pensar, já 3-1, que fez pensar que não daria mais para a seleção helvética, né? Mas a reação dos suíços vieram com o gol de Seferovic e Gravanovic. Seferovic do Benfica, Gravanovic do Dinamo Zagreb. Os gols no final do jogo, hein? Depois dos 80 minutos. E na prorrogação, o jogo se manteve 3-3, forçando os pênaltis. Que jogão, hein? Que jogaço, pessoal! Nas penalidades máximas, Memedi fez. E quem perdeu o pênalti, que ia deixar a França triste, justamente Kylian Mbappé, muito nervoso, eu vi. Mbappé meteu nas mãos do Sommer. E lá em Bucareste deu festa suíça e choro francês. 3-3 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Que vitória da Suíça, parabéns. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Suíça que vai enfrentar a Espanha pelas quartas de final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse podcast aí que tá imperdível, hein? Valeu então!